Olá e bem-vindos! Hoje vamos mergulhar num conceito que é absolutamente central para percebermos como as sociedades funcionam: a legitimidade do poder. Já pararam para pensar nisto? Por que é que obedecemos a certas autoridades e a outras não? Será que é só uma questão de lei, de crença, ou há algo mais profundo em jogo? Ok, vamos diretos ao assunto. A pergunta fundamental que nos vai guiar é precisamente esta. O que é que faz com que a força bruta, o poder puro, se transforme numa autoridade que as pessoas aceitam, digamos, de bom grado? É aqui que está a ponte entre a obrigação e o consentimento. E para começarmos a desembrulhar esta ideia, temos que fazer uma distinção que é, crucial. Nem tudo o que é legal é visto como legítimo. E é precisamente aqui que nasce uma das grandes tensões do mundo da política. Vamos lá ver isto em detalhe. De um lado temos a legalidade, é algo objetivo, é preto no branco, refere-se simplesmente à conformidade com a lei, com aquilo que está escrito e em vigor. Se está na lei, é legal, ponto. Do outro lado, a legitimidade. Bem, essa é uma história diferente, é muito mais subjetiva, baseia-se na conformidade com valores, com a moral, com as crenças de um determinado grupo social. E muitas vezes, estas regras nem sequer estão escritas em lado nenhum. E este conflito torna-se perfeitamente claro quando olhamos para alguns exemplos. A Inquisição, por exemplo, operava dentro do seu próprio quadro legal. A pena de morte ainda hoje é legal em dezenas de países. Mas para imensas pessoas, estas práticas são profundamente ilegítimas. A questão de fundo é, o facto de algo ser legal torna-o automaticamente correto ou aceito por todos? A resposta, como vemos, é muitas vezes um rotundo não. Isto mostra que a legalidade, por si só, não garante a aceitação social. Então, se a legitimidade não é apenas uma questão de legalidade, o que é, afinal? Vamos ver a definição mais formal que os nossos materiais de base nos dão. Portanto, o ponto-chave é este. A legitimidade é analisada em duas frentes diferentes. Primeiro, a origem do poder e, segundo, a forma como esse poder é exercido. E depois, compara-se isso tudo com um padrão de regras morais ou religiosas de uma sociedade. No fundo, é a crença de que a autoridade que nos governa é apropriada e justa. E já que tocamos neste ponto, vamos aprofundá-lo um pouco mais. A análise da legitimidade não é uma coisa só. Divide-se em duas grandes áreas, como a própria definição já nos estava a sugerir. Pronto, esta é a chamada distinção clássica. Por um lado, temos a legitimidade de origem. Basicamente, questiona-se como é que o poder foi obtido. Foi de forma justa, através de eleições, por herança, por outro meio que seja considerado aceitável. E por outro lado, temos a legitimidade de exercício. Aqui a questão muda. A conduta desse poder, as suas ações, os seus objetivos estão de acordo com aquilo que a sociedade considera correto? E atenção, um poder pode ter uma origem perfeitamente legítima, mas depois perdê-la por completo através de um mau exercício. Agora, seria impossível ter esta conversa sobre legitimidade sem mencionar um dos pensadores mais influentes de sempre nesta área, Max Weber. Foi ele que nos deu uma estrutura incrível para entendermos porque é que as pessoas pura e simplesmente obedecem. O brilhantismo de Weber foi não se focar apenas em definir a legitimidade, mas em classificar os diferentes tipos de dominação que se baseiam nela. Ele perguntou-se quais são as razões fundamentais, as crenças mais profundas que levam as pessoas a aceitar a autoridade de outras. E as respostas a que ele chegou deram origem a três tipos puros de legitimidade. Pensem neles como modelos ideais, que nos ajudam, e muito, a analisar a realidade que nos rodeia. E aqui estão eles. Primeiro, a legitimidade legal racional. É aquela com que lidamos todos os dias. Obedece não a uma pessoa em particular, mas a um sistema de regras e leis impessoais. É a base de uma burocracia moderna. Depois, a legitimidade tradicional. Aqui, a obediência baseia-se no peso da história, no porque sempre foi assim. Pensemos, por exemplo, nas monarquias hereditárias. É a força do costume. E, por fim, a legitimidade carismática. Esta é totalmente pessoal. A obediência não é a regras nem a tradições, mas sim a uma pessoa, a um líder, por causa das suas qualidades excepcionais, quase sobre-humanas. E tudo isto nos leva a uma reflexão final. Se olharmos para os governos e para os líderes atuais em todo o mundo, qual destes tipos de legitimidade parece ser o mais forte? Ou será que vemos uma mistura de vários? E talvez mais importante, o que é que acontece quando esta base de legitimidade começa a falhar? Fica a questão no ar. Obrigado e até à próxima.